Eu já te garanto que esse livro vai valer a pena só pelo fato dele ter uma rinha de urso nele. Então assim, fica aí pra você saber mais da história, mas já vale a pena você ir atrás de ler, porque olha, a rinha de urso é muito insana. Oi, eu sou o Grinsauro, e sim, hoje eu estou gravando com 2 microfones, que eu fiquei com muito receio de dar problema na gravação igual deu no vídeo passado. Então a gente vai com um backup aí dessa vez. Então deixa aí nos comentários o que você achou no áudio desse vídeo já, pra me dar um feedback. Hoje então eu tô aqui pra falar sobre o livro que é A Bússola de Ouro, que na verdade deveria ser chamado, pelo que a gente leu no livro, de O Aletiômetro de Ouro, mas enfim, é um nome muito complicado, eu entendi por que é A Bússola de Ouro depois de tudo. Em A Bússola de Ouro a gente tem uma história que ela é bastante interessante, ela é bem linear. Eu já vou adiantar que eu gostei bastante desse livro, eu acho que ele é uma história bem mais leve, obviamente, do que fantasia de modo geral. Ele é bem direto ao ponto, assim, até o mundo mesmo que é construído, ele é construído em cima do nosso mundo, então não tem tanto o que se explorar. Obviamente tem as peculiaridades da própria história, né, onde a gente tem, por exemplo, os Demon, que não é Demon de diabo, tá, é Demon de tipo Digimon sem o G, aí vira Demon. Eles parecem um Digimon também, então lembra um pouco essa ideia, mas que são meio que pets que fazem parte da sua alma, que não são bem pets, eles são basicamente uma extensão de quem você é em uma forma animal, e eles podem ficar mudando de forma. Isso é importante inclusive pra história, eles mudam de forma enquanto você é criança, e quando você vai pra pré-adolescência eles ficam numa forma fixa, e muitas vezes dentro dessa própria sociedade a forma fixa do seu Demon vai ditar o que você é na sociedade, o que é muito louco também. Então assim, por mais que esse livro ele seja bem direto ao ponto, ele seja menos fantástico no sentido de que não é um mundo criado pra isso, né, eu imagino que o próximo livro vá ser um mundo totalmente diferente do que a gente conhece, mas então ele tem as peculiaridades da própria história, e isso é bastante interessante da gente ver como vai sendo trabalhado durante toda a extensão do livro. E bom, pra falar um pouco melhor sobre a história desse livro, que é A Bússola de Ouro, a gente sempre tá acompanhando a protagonista, que é a Lyra, e a Lyra é uma menina que ela tá na fase da infância, ela ainda não passou pra pré-adolescência, e ela tem o seu Demon, o seu grande amigo, o seu fiel companheiro, sua alma, que é o Pantalaimon, isso tá escrito aqui, então eu vou confiar nas minhas anotações. E a gente tem também a presença já no começo de um outro personagem que é muito relevante pra história, que é o Lord Arciel. E esse Lord Arciel, a gente conhece ele como sendo primeiramente o tio da Lyra, e mais pra frente a gente vai descobrindo a real história entre esses dois personagens. Eu não vou contar aqui, obviamente, por questões de spoiler. E então, depois desse primeiro encontro que a Lyra tem com o Lord Arciel, depois que ela vê uma palestra que ele vai dar pra dentro ali do convento, né, que a Lyra ela estuda, porque a Lyra ela é uma órfã, então ela vai pra um convento ali de padres, ela não fica num de freira, até porque ela não quis, ela gostava mais de ir pra essa parte da igreja, dos catedráticos, né, que falam. E é bem interessante ver nesse livro uma crítica, eu não sei se eu tô viajando muito na maionese ou se eu tô pegando mais pesado do que o próprio livro gostaria de pegar, mas existe sim uma crítica muito forte a como a igreja, a instituição catedrática ali, ela influencia tanto nas pesquisas quanto na própria sociedade como um todo. Então, muitas vezes é a igreja que vai analisar os dados de uma certa pesquisa que foi feita em laboratório. Então, isso cria muitas conclusões que são muito precipitadas e que muitas vezes só estão de acordo com aquilo que está escrito nas escrituras sagradas, mas não necessariamente é aquilo que realmente acontece, sabe? Inclusive, o que eles estão estudando, o próprio Lord Arciel, ele está estudando, é um elemento, quase que uma entidade que é chamada de Upó. Basicamente, o Pó, ele tá presente em todos os adultos, ele tá menos presente nas crianças, e eles percebem que quando a criança ela passa da adolescência pra fase adulta, ela começa a ter uma atração desse pó, ela começa a atrair mais o pó pra essa pessoa, né, que passou então pra fase adulta, que geralmente eles associaram que é quando os Demon, eles ficam numa forma concreta, né, numa forma única que vai se estender pro resto da vida desse Demon. Isso é basicamente todo o gatilho que a gente tem pra essa história, porque algumas crianças vão começar a desaparecer, isso também no começo do livro, então não é nenhum spoiler. A Lyra, ela vai entender um pouco mais e perceber que quem tá indo atrás e sequestrando essas crianças são os Gobblers, e então ela vai meio que em busca de entender e ir atrás de quem são os Gobblers, até
até porque um amigo dela, que é o Roger, desapareceu e ela tem fortes indícios de que quem sequestrou o Roger foram os Gobblers. E aí a gente vai ter todo o desenvolvimento da história. A gente passa depois da Lyra tendo uma instrução com a senhorita Coulter, mas antes dela ir com a senhorita Coulter, um padre chama ela e entrega para ela a bússola de ouro. E basicamente toda a história vai ser sobre a Lyra aprendendo a lidar com aquele equipamento que lembra uma bússola, por isso que falam que é uma bússola, mas na verdade é um aletiômetro, que ele marca então como se fosse uma espécie de um relógio com 3 ponteiros, e 2 ponteiros você consegue mexer, são 4 ponteiros onde 3 você consegue mexer, e um vai ser a leitura que você vai fazer para a pergunta que você fez para aquele aletiômetro. Então basicamente o aletiômetro ele consegue dar uma resposta para suas perguntas, mas você tem que saber interpretar, tanto que as únicas pessoas que sabem, entre aspas, interpretar são umas que têm posse de um livro que explica o que significa cada símbolo. Mas obviamente, como aqui a gente tem todo o poder do protagonismo, a história é sobre a Lyra aprendendo a usar o aletiômetro. E não é ruim, tá? Por mais que exista esse poder do protagonismo, obviamente você sabe que ela sempre vai estar protegida e que as coisas sempre vão dar certo pra ela, até porque é um livro mais infantil também, então não vai acontecer nada com a protagonista. Você ainda fica naquela emoção de saber o que tá acontecendo, até porque o final me surpreendeu absurdamente. Eu não vou contar aqui o que acontece no final, mas ele realmente me mostrou uma coragem do autor em fazer o que ele fez, tá? Eu tô muito empolgado pra ler o próximo livro, ainda mais se continuar nessa pegada. E o segundo livro, na minha visão, ele promete muito pra história. É bastante interessante porque vai se estender das pesquisas que o Lord Arizel tava fazendo. É legal falar aqui também que pra quem não quiser necessariamente ir direto pro livro, existe tanto o filme da Bússola de Ouro, que é um filme relativamente antigo, se eu não me engano, que inclusive eu estava confundindo com o Expresso Polar, então eu parei pra pensar, e eu nunca assisti o filme da Bússola de Ouro, eu só acho que eu assisti muito Expresso Polar, e aí eu me confundi, porque os dois têm ursos, os dois têm Polo Norte, e realmente ficou uma confusão na minha cabeça, e eu pretendo assistir o filme da Bússola de Ouro pra trazer eventualmente uma comparação, ou algo do gênero, e eu também, quando acabar a série, quero ir atrás de assistir uma série que tem na HBO, que chama His Dark Materials, e essa série, basicamente, pelo que eu entendi, pelo que minha namorada também me falou, ela é uma série que conta a história dos 3 livros, então se alguém souber mais sobre essa série, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada, até pra saber se compensa ou não ir assistir. Cara, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre os pontos que eu achei muito legal desse livro, que é porque, por mais que ele seja um livro mais voltado, assim, por uma linguagem mais simples, ele acaba sendo bastante pesado e bastante profundo nas suas ideias, né? Eu vou contar aqui só, não é muito spoiler, porque não é nada do que acontece necessariamente na história da Lyra, mas é só pra explicar um pouco o ponto que eu tô falando sobre o quão profundo são as análises que a gente pode ter desse livro, tá? A gente tem, então, os Gobblers, que depois de um tempo a gente descobre que, na verdade, o que eles estão fazendo é que eles estão pegando as crianças e eles estão cortando a relação que as crianças têm com seus demons. Então, eles param de ser uma extensão daquela criança e eles viram apenas um pet, meio que um pet eterno ali daquela criança, né? E eles meio que não passam pra fase adulta. E aí a gente tem exatamente o ponto que eu comentei da igreja influenciando nas pesquisas, que é porque a igreja fala que o pó é, na verdade, um sinal que a gente tem do pecado original realizado por Adão e Eva no paraíso. E eu achei até interessante que o autor ele reescreve um trecho da Bíblia e colocando demons no meio, falando que quando você comer do fruto proibido, seus demons vão ficar na forma que eles deveriam ser e tal. Eu achei muito louco isso, que ele pegou uma passagem da Bíblia e realmente reescreveu, que tá lá em Gênesis, bem no começo. Então é isso que eles estão tentando fazer, eles estão cortando, não tentando como conseguindo em algumas vezes, e cortando então essa relação que tem a criança com o seu demon, e basicamente é como se fosse uma castração, tá? É literalmente uma castração. É que no caso, como eles cortam e é a guilhotina, né, que aparece no YouTube, não caga com esse vídeo só porque eu falei guilhotina, por favor. Mas basicamente o que acontece é uma guilhotina que passa entre o demon e a criança e corta esse laço que existe entre os dois. Então é exatamente uma castração, assim, se a gente para pensar em tudo, né? E aí, esse é o ponto. Eles tiveram que fazer experiências antes, eles não sabiam o que ia acontecer. E na teoria, quando um demon morre ou quando uma criança, né, o portador, seja adulto, seja criança do demon, vem a falecer, o outro também falece. Então, assim, eles são extremamente ligados. E algumas experiências que eles fizeram acabou dando errado. Inclusive, a gente conhece um personagem aí no meio da história, que é o Tony, que ele foi uma criança que perdeu o seu demon. E cara, é muito pesado, é muito triste. É isso que eu tô falando, sabe? Por mais que o livro, ele não seja necessariamente gore, explícito e tal, e esse corte, ele seja um corte onde não existe sangue, não existe nada, nem encosta em ninguém, ele é extremamente profundo em análise, assim. Então, eu achei bem
bem interessante o que você coloca, sabe, na história pra fazer relação com outras coisas que existem. Então é bem legal ver como o autor resolveu escrever isso e colocar isso como sendo o problema, assim, do livro. É bem interessante, dá pra ter muita análise. Eu não quero me estender muito porque talvez eu conte alguns spoilers aí do meio do livro, né? Mas é isso, de modo geral, que dá pra se entender da história. Obviamente, não sendo menos importante, a gente tem o Iorek Byrnison, que ele vai mostrar uma raça pra gente, né, digamos assim, que são os ursos de armadura. E, cara, essa parte é sensacional. Pra mim, poderia existir uma história à parte só dos ursos de armadura. Principalmente a própria história do Iorek, que é muito interessante, que vai sendo contada ao longo do livro. E aí, no final, a gente precisa de uma treta lá. Eu não vou explicar por que a treta, eu só vou dizer que existe uma treta de uma rinha de urso muito foda, muito legal, muito bem escrita. Você fica realmente pensando o que vai acontecer. Obviamente, você sabe quem vai ganhar, porque, né, você sabe o que tem que acontecer com a história, mas ainda assim é muito legal de se ver, tá? Por mais que seja uma narrativa bem linear e você sabe que as coisas têm que dar certo pra funcionar, ainda assim é uma história que vale bastante a pena. Ela é bem rápida de se ler, então assim, cara, vale bastante a pena ler esse livro, tem muitos pontos positivos. E bom, acho que por hoje é isso. Deixa aí nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou. Eu acho que eu não tenho nada muito mais a acrescentar, eu só realmente gostei bastante dessas metáforas aí que existem. Um dia será que eu faço alguma coisa mais profunda sobre os livros que eu leio? Talvez, mas aqui eu vou mantendo os vídeos rápidos. E aí, se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, não se esquece, não. Enfim, se inscreve no canal, e é isso, um abraço e até a próxima.